A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast com momento pedagógico, hoje com a lição de pré-adolescente. Professora Eleide, seja bem-vinda. A paz do Senhor, querido professor, minha luz aqui está só apagando. Mas é só a luz daqui de cima, viu? Porque a luz de Cristo continua acesa. Mas a paz do Senhor, querido professor e professora que nos acompanha mais uma vez aqui. É um grande prazer, é um grande privilégio fazer parte aqui mais uma vez do podcast EBD em síntese. Amém. Graças a Deus, professora. Hoje estamos com o tema aí já na lição 8, né? O que os profetas disseram. Olha que curiosidade, né, dos nossos alunos. Já iniciar aí com essa curiosidade aí para os nossos alunos, com certeza essa faixa etária é uma faixa etária bem curiosa, viu? E nós Com temos aqui toda alguns certeza. objetivos, né, como distinguir, né, as características dos profetas do Antigo Testamento, como apontar a cristologia, né, dos profetas e apresentar o ministério profético na igreja. Nós vemos aí, prezado professor, que a aula de hoje, né, desse domingo, né, como tem como finalidade a compreensão do ministério profético, né, no contexto do Antigo Testamento, né, e a sua relação com os dons de profetizar, exercidos pelos irmãos na igreja do Novo Testamento. Professora Eleide, o que é que a senhora trouxe aí para nós, como dica? Bem, vamos lá para a dica pedagógica, né? Nós temos aqui alguns objetivos gerais, né, que precisam ser alcançados, e um deles é distinguir as características dos profetas do Antigo Testamento, apontar a cristologia dos profetas e apresentar o ministério profético na igreja. Então, vamos começar com essa questão da distinção dos profetas, né? Porque há uma diferença entre profetas e profetas, né? Há os profetas maiores, os profetas menores, os profetas escritores, os não escritores. Então, nós temos uma lição que ela é bem recheada de informações, né? Que trazem para nós algumas informações importantes acerca da caracterização desses homens e mulheres usados pelo Senhor ao longo da história, né? E nós temos aqui também as principais mensagens, né, que eles trazem. Então, a dica pedagógica para esse momento, né, é trazer para os alunos preencherem, juntamente com o professor, né, uma tabela relacional. Que tabela é essa? O professor ele vai criar uma tabela com as palavras distintas, profetas maiores, profetas menores, profetas escritores e não escritores, porque todas essas informações elas estão disponíveis na lição. Mas nós precisamos também, Rose, compreender que a maioria dos alunos, a não ser que eles sejam extremamente estimulados pelos seus professores e pela sua família, eles não estudam a lição em casa. Então, muitos eles nem vão saber nunca a diferença entre os profetas maiores e os profetas menores, a não ser que, de fato, alguém que se levante, de fato, para estudar. Então, nós precisamos fazer esse incentivo com o tempo que nós temos. Nós já temos todo o tempo que nós temos é na EBD, então vamos ensiná-los a manusear a palavra do Senhor, é abrir a Bíblia mesmo e buscar lá, texto por texto, onde está escrito, onde é que está escrito, onde é que está escrito o livro de Isaías, né? Vamos lá abrir o livro juntamente com os alunos, abrir a Bíblia e encontrar, identificar também o seu padrão, né? A sua principal característica de acordo com o tamanho da sua profecia, onde ele está classificado, ele é um profeta maior, ele é um profeta menor, ele é escritor, ele não é escritor, e assim sucessivamente. Então, é abrir a Bíblia e ir lá fazer cada uma das suas identificações. A lição já nos traz aqui um bom percentual, né, de textos que vão trazer esses apontamentos, mas o ideal para a lição é que o professor, além de trazer já essa tabela pronta, né, com as suas
com a sua caracterização, profetas maiores, menores, os escritores, não escritores, e a principal mensagem que cada profeta traz, né? A essência da sua mensagem, do seu livro, de cada palavra que é dita, porque tem, no caso, alguns profetas, por exemplo, o profeta Natan, por exemplo, que ele vem trazer, ele aparece uma única vez, né, no livro de 2 Samuel, ele aparece uma única vez para trazer uma mensagem para o rei Davi. Então, em quais momentos, em quais situações esses profetas aparecem, qual é a essência da sua mensagem. A tabela precisa vir pronta já, apenas para que os alunos preencham isso sob a supervisão do professor. Nós temos uma lição recheada de muita informação, né? O professor precisa ter bastante habilidade na hora de trabalhar esse assunto com os alunos, mas eu creio que o Senhor vai dar estratégia para cada professor, é treinar em casa e tentar fazer o melhor na sala de aula, né? Não esquecendo que nós temos objetivos, né, específicos, saberes escolares, né, que são os objetivos específicos para serem alcançados, né? Nós podemos também trazer uma caracterização, o professor pode falar, por exemplo, do profeta Daniel, que começou seu ministério ainda muito jovem. Há também esse padrão que precisa ser seguido, né, dos saberes escolares. O professor pode eleger um profeta, dois, para trazer uma caracterização mais específica desse profeta, o lugar onde ele estava, em quais condições ele estava exercendo o seu ministério, para que os alunos consigam compreender, né, a dificuldade, não somente a dificuldade, mas também a necessidade de cada profeta em seu tempo, em seu contexto, né, e a importância que ele teve, não apenas para o povo naquele momento, mas também para os nossos dias atuais, que as suas mensagens, né, ainda reverberam e irão reverberar até a eternidade, quando o Senhor chamar a sua igreja para se encontrar com Ele na glória, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Vai ser uma bênção essa tabela aí, né? Vai ser uma forma ampla, né, do aluno ter É, conhecimento, né? E juntando total com da a lição. dica, isso, e juntando com a dica que eu trouxe hoje, como o mural dos profetas, aí vai juntar as informações, né? Então, na Uhum. atividade prática que nós temos hoje, será uma atividade que eles vão fazer um mural, né? Que tem o tema o mural dos profetas, que Amém. será levar os participantes a identificar, compreender e refletir sobre as principais características dos profetas, né, do Antigo Testamento, e como essas características podem inspirar a nossa vida hoje. Então, querido professor, vocês vão precisar aí de post-it, né, coloridos, pode entregar aí aos alunos, cada aluno você pode entregar dois, se eles tiver só apenas um profeta para colocar, vocês entregam aí dois ou um, e uma cartolina ou um TNT para montar aí um mural na sala de aula para que possa ficar visível, né, o aprendizado aí, para que sempre, todos os domingos, ele chegue e possa estar visualizando esse mural. Então, eles vão precisar de post-it colorido, canetas, né? Como eu coloquei aqui, TNT, fita adesiva para montar esse mural e vamos colocar aí a mão na massa, prezados É. alunos, né? E como vai ser essa atividade, né? Vocês vão explicar aos nossos alunos que os profetas, eles eram pessoas chamadas por Deus para transmitir sua mensagem ao povo, né? Eles não eram perfeitos, mas tinham características marcantes, né, que os tornavam como instrumentos nas mãos de Deus. Então, vocês vão entregar aí, eles vão colocar uma característica dos profetas do Antigo Testamento, o professor pode estar relembrando quem são esses profetas, né? E também colocando ali um post-it, ele vai colocar o nome, e no outro post-it ele pode colocar uma característica marcante daquele profeta, né?
E aí, querido professor, nós vemos que, além do mais, muitos profetas, eles exerciam profissões, por exemplo, como Moisés, uma característica dele, ele era pastor de ovelhas. Aí você pode estar vendo aí a referência em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, como Amós era o pastor e agricultor, né? E aí vocês podem estar dando a referência aos seus alunos para que eles possam estar lendo, né? Nós temos aqui como Ezequiel era sacerdote, você pode estar dando aí a referência. Eliseu era fazendeiro, Primeiras Reis 19, versículo 20 a 21. E aí, por exemplo, vocês podem colocar como característica também Isaías, ele era obediente, Amós, representa uma palavra que representa ele, uma característica, justiça, Elias, de coragem, né? E aí pode estar montando esse cartaz aí, fazendo um mural bem bonito na sala, com os profetas e as suas características principais. É, querido professor? E vai ser uma bênção, né? Porque cada aluno vai ter aí a motivação de escrever, de colocar, de participar, né? Juntamente com todos, na montagem, né? Desse mural. E logo no final você vai perguntar: qual característica mais aparece no mural? Qual dessas características mais te desafia hoje? Será se é a obediência? É? Será se é ser justo? Aí você vai colocar de que forma podemos viver essas características no contexto, no nosso contexto de hoje. Então, a gente vai usar os exemplos, os grandes exemplos desses profetas, com a nossa realidade hoje, né? Que possa aí servir de exemplo, né? Por exemplo, como Elias, como a obediência, né? Então, Jeremias aí você pode ver como a fidelidade à palavra de Deus. Então, querido professor, vai ser uma bênção. Você vai colocando aí essas ideias, pode acrescentar outras ideias também para fazer esse mural, desde que toda a sua turma participe, né? Sinta-se motivado a participar na criação desse mural. Que Deus abençoe. E essas são as dicas de hoje. Queremos aqui agradecer a você, professor. Queremos agradecer ao DENEC, ao pastor Martins, pela confiança. A nossa professora Eleide agora, com os seus esclarecimentos, né, finais aí. Amém. Fique à Você vontade. estava falando aí, Rose, e eu estava aqui olhando para o saber escolar número 4, que diz assim, que ser um profeta não era tarefa fácil. Era não. E E em tempos em que tudo é tão fácil, né? As coisas são tão alcançáveis. A gente estava falando antes de começar a gravação da lição. A gente vem de um tempo em que as coisas eram bem mais difíceis, né, Rose? É Tudo que verdade, era tinha que ser escrito à mão, tudo tinha que ser feito, tudo tinha que ser feito à mão, tudo muito manufaturado, né? Nós é verdade, precisávamos o tempo todo colocar, de fato, a mão na massa, como você colocou aí. é verdade. E é muito É, prazeroso, né? Porque gera aquela muito. alegria, aquela satisfação Demais. dos nossos pré-adolescentes. Eles gostam dessas atividades, né? É, Manuais, que eles ainda hoje. participam, na verdade. É verdade. Então, fazer parte desse momento é muito bom. Mas hoje em dia as coisas são muito fáceis, né? A gente tem um celular, tem internet, tem um computador, tem o audiovisual, a gente vai montando coisas que facilitem. Glória a Deus por isso, que a tecnologia tem facilitado o nosso ensino e também o nosso aprendizado, nos possibilita, né, muitas pesquisas, facilita muita coisa, mas a verdade é que estamos vivendo um tempo em que as coisas são muito fáceis, né? E como fazer esse nosso aluno que está lá, né, nessa zona de conforto, desejar uma coisa tão difícil? Porque não precisamos necessariamente ser um profeta, mas nós somos discípulos de Cristo, e ser discípulo de Cristo é tão difícil também, né? Não é É fácil, é verdade, por isso que a palavra nos manda lá em Lucas 14, cada um tome a sua própria cruz para poder seguir a Cristo. Aquele que não toma a sua cruz não é digno de ser discípulo dele. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude cada professor, cada professora, que tem essa missão tão difícil de fazer o seu aluno desejar essa palavra,
desejar ser obediente a ela, amar a Cristo, amar a igreja, amar o reino, né? Que o Senhor ajude cada professora. E eu quero, não sei se é possível, Rose, mas eu queria orar por cada professor. É possível a gente fazer uma oração ainda no encerramento dessa lição, orar por cada professor que está na sala de aula nesse domingo, porque não será fácil, não será uma lição muito fácil. Trazer a essência da vida profética, da vida do profeta, né, para a sala de aula. E ainda esperar que o jovem, o pré-adolescente que está lá, é, atendendo a esse chamado, né, nesse momento, absorvendo toda essa lição, deseje ainda ser um discípulo de Cristo, né, ser um profeta, um defensor, né, um apologeta, aí, nesses últimos dias, que não será uma missão fácil, assim como foi a missão do profeta, né, a missão dos profetas naqueles dias. Trazer mensagens difíceis, em tempos, em circunstâncias complexas, com o tempo até muito resumido, como você disse, que muitos, né, eram profissionais, trabalhavam, não tinham a sua vida dedicada somente, né, ao exercício profético, mas tinha, como nós temos hoje, uma vida pessoal, secular, um trabalho, né, atividades fora da igreja, que trazem também muitas ocupações. Professor, professora, você precisa estar preparado em nome de Jesus. Nós podemos orar? Olha, fica à vontade. Em nome de Jesus, nós te adoramos, ó Deus, nessa noite, pois tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor que levantou cada professor, cada professora para esse ministério tão específico. E é o Senhor mesmo quem capacita com dom especial, com dom espiritual, para que cada um dos teus filhos consiga alcançar de forma plena cada aluno que passa por ele, cada pré-adolescente neste caso, cada professor de pré-adolescente. Esteja debaixo da tua poderosa mão. Senhor, eu te peço, amplia a sua capacidade mental para aprender, mas também a sua capacidade espiritual de transmitir a tua palavra de forma serena, plena, convicta, para que cada um dos teus alunos que participarão desta aula, em nome de Jesus, sejam alcançados com o desejo, com a necessidade de viver plenamente a tua palavra, que eles amem, que eles desejem te seguir, serem obedientes, destemidos, como cada um dos teus profetas foram em seus determinados tempos. E neste tempo o Senhor chama, levanta crianças, jovens, homens e mulheres, destemidos, aleluia, corajosos, mas também cheios da tua palavra, cheios do teu conhecimento e da tua sabedoria, para defenderem, para levarem a tua palavra em todos os cantos deste mundo. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Cada Amém. professor seja alcançado, e que cada professor seja levantado pelo Senhor nesta aula para alcançar cada aluno em nome de Jesus. Graças a Deus, querida. Que Deus abençoe, viu? Prezado professor, ficamos felizes porque Deus sabe trabalhar, né? É verdade. Então, essas são as dicas pedagógicas da lição deste domingo, né? Agradecemos ao Senhor por esta tão rica oportunidade, né? Que Deus Amém. continue, prezado professor, abençoando este ministério tão maravilhoso que é o Ministério do Ensinamento, né? Que Deus em Cristo abençoe. E este é o canal Abençoado, professor, é feito exclusivamente para você. Compartilha, se inscreve, né? Pois aqui traremos sempre dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas. Fiquem com E ore Deus por e nós. até o próximo. E oreis por nós. E até o próximo podcast. Amém.